TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Defensoria Pública inaugura programa itinerante Defensoria em Movimento. Universidade de Fortaleza é a única do Norte e Nordeste a receber nota 6 na avaliação do programa de pós-graduação em Direito Constitucional. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev. Confira ainda o quadro Direito Empresarial em Foco com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. A Defensoria Pública do Estado do Ceará inaugurou um programa itinerante de educação em direitos e assistência jurídica à população em todo o estado, a Defensoria em Movimento. Um caminhão climatizado para o atendimento à população com 5 estações de computadores e tenda para 120 pessoas. A primeira etapa do projeto acontece no Grande Bom Jardim. O programa tem o apoio institucional da Escola Superior da Defensoria Pública e da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, ADPEC. Dona Aldenice acordou cedo e foi à Praça São Francisco, no bairro Canidezinho, para receber orientações da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. A dúvida da microempresária era para saber a situação da documentação de sua casa. A gente pelo menos fica orientada, né? E para ir resolver esse problema sem a gente saber, eu acho que aqui seria sair bem informada, né? O atendimento itinerante faz parte do projeto Defensoria em Movimento. Uma iniciativa que busca dialogar com a sociedade, prestando assistência jurídica em locais afastados dos polos de atendimento. Esse projeto, ele é fruto de um anseio da população, né? Em todos os orçamentos participativos que a Defensoria fez, a população ansiava para que a Defensoria estivesse mais próxima da comunidade através do atendimento itinerante. Então, diante desse anseio, a Defensoria elaborou esse projeto, né? Contratou esse caminhão para que a gente pudesse chegar nas comunidades, permitindo que o atendimento fosse amplo, né? De todos os setores da Defensoria Pública, infância, criminal, moradia, saúde, consumidor e, além disso, promover a educação em direitos, que também foi outra demanda da população. Porque muitas vezes nesses bairros afastados eu estou com um problema, mas eu não tenho nem noção que daquele problema eu posso ter um direito. E é por isso que a gente vai promover também, além do atendimento jurídico, a educação em direitos. O caminhão possui 5 estações de computadores, todos conectados à internet. Do lado de fora, uma tenda abriga até 120 pessoas que ficam aguardando o chamado. A Francisca aprovou a ideia de ter um atendimento próximo de casa. Como a gente é dona de casa, passa o dia em casa, né? A gente vem aqui, organiza bem rápido o processo, aí depois volta para casa, né? O cronograma deste ano prevê atendimentos em outras áreas da capital e em cidades do interior do estado. Nós estaremos em Caucaia, né? Numa comunidade tradicional que nós ainda estamos contactando. No começo do mês de dezembro, nós faremos um grande atendimento na Praça do Ferreira, voltado também para a população de rua. No início, lá para o dia 15, mais ou menos, teremos o atendimento lá em Aracati, também numa comunidade tradicional, né? Então, assim, no próximo ano, a gente também pretende já construir essa agenda para estar divulgando para as comunidades, né, irem se organizando para receber a Defensoria Pública na sua localidade. O Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, e o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, entregaram a nova sede das Promotorias de Justiça Criminais na rua Coronel José Filomeno Gomes, 222, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante. O novo prédio possui uma estrutura adequada e conforto para abrigar as promotorias de justiça criminais, promotorias de justiça sobre crimes de drogas, promotorias de justiça de júri e promotoria de justiça do trânsito. O Procurador-Geral da Justiça, Plácido Rios, destacou como pontos positivos do novo espaço a localização próxima ao Fórum Clóvis Bevilacqua e à Defensoria Pública Geral do Estado e o fortalecimento da imagem institucional do Ministério Público do Estado do Ceará. A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará tem lutado de forma incessante contra a intolerância religiosa no estado do Ceará e no Brasil.
E para falar sobre as principais ações desenvolvidas pela comissão, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. O prazer é meu, Hervel, de participar mais uma vez do seu programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor desse aí uma boa nova para os nossos telespectadores, é de que a comissão está apresentando um projeto de lei, ou, na verdade, vai encaminhar um projeto de lei para que algum vereador aqui da capital assuma, criando o Dia Municipal de Defesa da Promoção da Liberdade Religiosa, não é verdade? Isso, a gente já tem debatido o assunto e a importância com alguns vereadores, e é importante que se desenvolvam ações positivas de combate à intolerância e principalmente de promoção da liberdade religiosa. Então, em estudos a gente definiu que um dia que seria muito bom para que fosse, e um dia que trata de algo positivo que aconteceu, foi o dia 24 de fevereiro, que foi a promulgação da primeira Constituição, da Constituição de 1891. Na verdade, foi a primeira Constituição que separou a Igreja do Estado e que o Estado brasileiro passou a ser visto como um Estado laico. Após a criação desta lei, digamos assim, há interesse da comissão de que seja criada uma coordenadoria de promoção da liberdade religiosa para o desenvolvimento, inclusive, de políticas públicas, coordenadoria tanto no âmbito municipal quanto estadual? Pronto, a gente vê a importância dessas coordenadorias que são criadas e no âmbito da liberdade religiosa, alguns estados já o fizeram e têm tido resultados positivos. Primeiro, que fortalece o debate interreligioso, criam-se políticas públicas para se educar, para se combater a intolerância, mas principalmente esse debate interreligioso, mostrando a importância que a religião tem na vida das pessoas, e também as coordenadorias elas conseguem coletar dados, porque até hoje no Brasil não se tem grandes estudos sobre o problema da liberdade religiosa. Você vê hoje num BO, quando você vai à delegacia, esse boletim de ocorrência, mesmo que seja ligado à liberdade religiosa, ele pode ser tratado como lesão corporal, claro, como dano. Então, você não tem como ter números concretos para mapear a intolerância, saber se realmente são casos pontuais ou se a intolerância ela tem crescido. Mas o senhor tem alguns números de denúncias relacionadas à intolerância religiosa no país? Pronto, no país o que a gente tem são números que são coletados pelo Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e que de 2011 até 2014 foram 543 denúncias. De 2011 a 2014. Então, pouco mais de 100 denúncias por ano. E aí a gente fez só dessas 543, só 216 tem informação relacionada à religião do informante, né, do denunciante. Então a gente vê que mesmo, apesar desse pequeno número serve de parâmetro para a gente ver que 35% das denúncias são relacionadas a pessoas que manifestam interesse pelo candomblé, tem 27% de evangélicos, 12% de espíritas, 10% de católicos. Então, isso significa que a intolerância, às vezes, mesmo a religião majoritária, que é a religião católica, em determinados momentos, os membros podem sofrer algum tipo de intolerância. Mas ainda é um número insignificante, né? É um número insignificante, porque ou eles estão sendo, ou o problema no Brasil é pontual, ou, na verdade, o que ocorre é que não existe um estudo científico que possa realmente mapear o problema da intolerância no Brasil. O que a gente tem visto é na internet, né? O crescimento da intolerância, principalmente nas redes sociais. E aí o problema não é só com religião, é com política, em outros ramos também, em outras situações da vida das pessoas. A internet tornou-se um meio mais rápido, mais prático e fácil para disseminar todo tipo de informação, não é verdade? E aí você fala sobre o que quer, às vezes sem conhecimento, então os doutores da internet, então e as críticas à religião são muito frequentes, a intolerância é frequente, como se a internet fosse uma terra de ninguém, né? Dr. Robson, qual a análise que o senhor faz das políticas públicas atuais existentes, não só no âmbito do Estado, e se existem, mas também no âmbito da União, relacionada à liberdade religiosa? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do OAB Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi, na verdade, um pedido de que o senhor faça uma análise sobre as políticas públicas relacionadas à liberdade religiosa no estado de Ceará e no país. O que a gente tem visto, se existem essas políticas públicas, elas são muito pequenas e tanto que você não tem números eficientes. Você não sabe realmente a dimensão do problema. Faltam coordenadorias, salvo engano, apenas 3 estados no Brasil. Existe uma coordenadoria estadual ligada à questão da liberdade religiosa, então você não tem políticas públicas que desenvolvam o relacionamento interreligioso e façam com que as pessoas possam compreender a importância da liberdade de expressão, a importância da liberdade de crença, de mudar ou não de religião, de ficar na religião. Então, é muito importante que essas políticas públicas, que se não são inexistentes, elas são muito poucas, que elas passem a serem vistas pelo poder público. Porque eu vi um vídeo sobre democracia, e o que é que se falava no vídeo? Que democracia é quando a maioria das pessoas, de acordo com o vídeo, voluntariamente passam a obedecer à lei. Então, e a religião, ela influencia as pessoas para que elas tenham esse desejo de obedecer à lei. Então, a religião tem esse poder, então muitas pessoas obedecem às leis não porque elas aprenderam, porque elas têm medo de alguma punição do Estado. O que fazem as pessoas obedecerem à lei, muitas vezes é o que elas aprenderam na religião que elas pertencem. Como é que a gente pode definir se determinada prática está entrando no campo da intolerância ou não? O que é intolerância religiosa na prática? Eu acho que a crítica em si, ela não é... A crítica, ela não faz parte da intolerância. A intolerância, ela começa quando você tem um discurso de ódio, quando você começa a partir, às vezes, até para a violência. Aí sim a gente passa a falar de intolerância. E a intolerância, ela é crime e deve ser punida pelo Estado, deve ser entendida pelo Estado a importância de que as pessoas precisam entender que religião tem uma cultura de paz. A religião, ela traz a paz, embora algumas pessoas desvirtuem aquilo que é ensinado e cometam atos que não deveriam, né? Que não aprendem nas respectivas religiões. Com certeza. Dr. Robson, a Comissão de Liberdade Religiosa do OAB Ceará está apoiando aí a realização de 2 grandes eventos que serão realizados pela J. Reuben Clark Law. Um sobre, salvo engano, empreendedorismo e outro sobre mediação. O senhor poderia falar um pouco sobre esses eventos? Pronto. No mês de julho agora, o Dr. Francisco Valim, ele foi CEO de algumas grandes empresas, como a Oi, a Nextel, trabalhou na NET também, no grupo RBS. E ele virá falar justamente sobre empreendedorismo e treinar pessoas para que elas sejam facilitadoras de outra. Então, a J. Reuben Clark Law Society, o que é que ela tem? Ela tem como objetivo primordial defender a liberdade religiosa, e também o Estado democrático de direito. Então, a gente entende que as pessoas elas precisam de autossuficiência, serem autossuficiência espiritual e também a autossuficiência material. Então, o Francisco Valim vai estar vindo aqui no mês de julho, de dia 6 ao dia 9, fazendo alguns eventos no estado do Ceará para treinar empreendedores e que esses empreendedores treinados a gente possa se criar uma rede de facilitadores e de treinar mais pessoas para que elas possam desenvolver autossuficiência econômica. E o outro evento será sobre mediação? Em agosto a gente vai trazer o Elder Rendel Lee Wixon. Ele foi formado pela Universidade Brigham Young. A Universidade Brigham Young, a J. Reuben Clark é a faculdade de Direito dessa universidade americana. E ele exerceu o cargo de juiz por mais de 25 anos, o juiz da Corte Superior na Califórnia, e ele é especialista em mediação. Então, no mês de agosto, ele vai estar a convite da J. Reuben Clark, com apoio de diversas comissões da OAB, não só a Comissão de Liberdade Religiosa, mas também outras comissões, para que a gente faça um grande evento e as pessoas comecem a criar essa cultura de mediação, a cultura de paz também na justiça.
Como devem proceder os interessados em participar destes eventos? Eles já estão com inscrições abertas? Pronto, a gente vai estar começando a divulgar durante o mês de junho agora tanto o evento de julho quanto o evento de agosto e vai disponibilizar nas redes sociais. As pessoas podem acessar por meio da página no Facebook da J. Rubem Clark Law Society. A gente vai estar com maiores informações e os interessados vão poder participar. Nenhum desses eventos vai ter custo para os interessados, vão ser eventos gratuitos e a gente espera que as pessoas possam entender sobre empreendedorismo e aprender um pouco mais também sobre mediação. Dr. Robson, a Comissão de Liberdade Religiosa do AB Ceará, ela realmente tem desempenhado um papel importantíssimo e incansável no combate à intolerância religiosa no estado do Ceará e também no Brasil. O senhor poderia fazer aqui uma espécie de balanço das principais ações desenvolvidas pela comissão ao longo deste ano? Pronto, um dos objetivos da comissão é fazer com que ela se torne conhecida, para que as pessoas possam, e os líderes religiosos possam, em qualquer dificuldade que eles tenham com relação à liberdade religiosa, qualquer problema de intolerância, eles tenham um contato, eles tenham como entrar em contato com a comissão. Então, uma das coisas que a gente está promovendo também é o envio de ofícios, para tornar a comissão conhecida dos líderes religiosos, dos padres, dos pastores, dos pais de santo, então, enfim, de todos os líderes religiosos, para que eles saibam onde procurar ajuda. Por enquanto, a gente não tem um local, talvez, no poder público, e aí a OAB vai exercer esse papel de coletar esses dados e de auxiliar para que as pessoas possam realmente terem o direito de exercer a sua religião com liberdade. Dr. Robson, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza aqui de antemão a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo em prol da concretização de um direito fundamental, que é a liberdade religiosa, e abre agora espaço para suas considerações finais. Então, a liberdade religiosa e a liberdade, ela é um dos direitos inalienáveis do ser humano. Não se vive sem liberdade. Você não consegue, por mais que o Estado tente, ele não consegue fazer ou dominar o pensamento das pessoas. Então, é importante que a gente tenha e continue desenvolvendo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão no Brasil, que nós possamos ser um país que consegue conviver com as diferenças e que cada um possa viver a sua vida sem interferir na vida dos demais. Obrigado. Ivelise Maia. O programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza obteve nota 6 na avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Para enaltecer esta conquista, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene de iniciativa do vereador Célio Studat, do SD. Com a obtenção da nota 6 na avaliação do curso, o programa da Unifor passa a integrar o seleto grupo de 8 universidades brasileiras com desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência na área do direito. Foi a única universidade do Norte e Nordeste a atingir esta importante nota, conforme explica a coordenadora do curso de mestrado e doutorado em Direito, Gina Pompeu. No Brasil inteiro, apenas 8 universidades conseguiram essa nota. No Norte e Nordeste, apenas a Universidade de Fortaleza, exatamente porque nós trabalhamos muito com a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, mas sobretudo com a responsabilidade social do curso. Esse curso realmente tem o viés de transformar a realidade dura do Estado do Ceará, de pensar ferramentas e instrumentos jurídicos capazes de conciliar crescimento econômico com desenvolvimento humano. A sessão solene aconteceu no auditório Ademar Arruda e foi presidida pelo vereador Célio Studat, do SD, que enalteceu a conquista da Unifor em estar cada vez mais incentivando alunos e professores a superarem e vencerem grandes desafios. Uma honra, um orgulho para nós cearenses e em termos uma fundação que tem esse mérito, que tem esse louvor, é fruto certamente de um corpo decente e preparado, fruto de pesquisas, fruto também de alunos dedicados. Então, é algo que deve ser celebrado em Fortaleza, no Ceará e para todo o Brasil. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano.
o brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e também planejar uma aposentadoria segura e a longo prazo, além de renda para casos de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos para quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado, OAB Prev Ceará. Olá, espectadores. Meu nome é Ricardo Maia, sou sócio de Cleto Gomes Advogados Associados. Para nós é sempre um prazer participar aqui do programa Mundo Jurídico, de forma que possamos esclarecer alguns pontos da legislação que impactam diretamente o mundo empresarial e deixar a população sempre atualizada em relação a essa legislação. A reforma trabalhista, que vai entrar em vigor agora no dia 11 de novembro, ela vai trazer várias inovações em relação ao contrato de trabalho. Uma delas, por exemplo, é o fracionamento de férias. Outras alterações também vão impactar diretamente no dia a dia da relação entre empresa e empregado. Essas alterações, elas precisam ser vistas com muito cuidado pelos empregadores, principalmente em relação aos contratos de trabalho já vigentes. A lei, por se tratar de um aspecto material e não um aspecto processual, vai valer também para os contratos de trabalho ativos. Alguns pontos é que não vão atingir direitos já adquiridos pelos empregados. Outros pontos, porém, já serão aplicados a partir do dia 11 de novembro. Então é importante que o empresário esteja sempre atento aos contratos de trabalho dos seus empregados e também aos acordos e convenções coletivas a eles aplicados. Isso porque a reforma traz alterações, mas se no contrato de trabalho já é prevista uma cláusula diferente do que diz a legislação com a reforma trabalhista, é importante que haja um aditivo a esse contrato de trabalho, de forma que o contrato seja modificado e esteja de acordo com a legislação que vai estar vigente. E é sempre importante que o empresário vá atrás de um advogado, de uma orientação jurídica, para que ele possa esclarecer o que pode ser alterado ou não com a reforma trabalhista. E esse advogado vai poder esclarecer ao empresário a melhor forma de proceder com esse aditivo ao contrato de trabalho. Nunca é interessante realizar tais procedimentos sem o acompanhamento de um corpo jurídico. Além disso, a reforma traz várias inovações também no âmbito sindical. E os acordos e convenções coletivas que são aplicados às categorias e também às empresas, elas permanecem mesmo após a vigência da reforma trabalhista. Durante esse período em que os acordos e convenções permanecem após o início da reforma trabalhista, é importante que seja analisado todo o escopo desses documentos para ver se não há alguma incompatibilidade, pois o que vai valer é o acordo ou a convenção coletiva. Nesses casos, o empresário tem que se atentar e procurar também um corpo jurídico para proceder eventualmente a aditivos aos acordos e convenções coletivas. Esses aditivos podem prever alterações já se adequando à reforma trabalhista, enquanto não vem o período de negociação coletiva. Então, nesse período, mesmo que a convenção coletiva diga que vai haver a homologação das rescisões contratuais, por exemplo, e a legislação acaba com essa exigência, ainda assim o negociado vai valer sobre o legislado. Então, nesses casos, por exemplo, se a convenção prevê a homologação, o empregador tem que ir ao sindicato homologar as rescisões de seus empregados, até que haja uma nova negociação coletiva e nessa negociação coletiva seja alterada a cláusula da convenção coletiva. É importante sempre atentar para o fato de que o negociado na reforma trabalhista vai ter um valor muito maior do que ele tinha antes. Então é importante as empresas procurarem advogados, procurarem seus corpos jurídicos para verem a viabilidade ou não de estabelecer acordos coletivos com o sindicato da categoria. Nesses acordos coletivos,
vai ser permitido estabelecer cláusulas que, inclusive, se sobreponham ao que a lei já diz. A legislação, ela traz uma série de direitos que são possíveis de serem negociados por meio de negociação coletiva, porque lá não vai haver a disparidade entre o empregador e o empregado. Vão ser duas entidades, pessoas jurídicas, o sindicato e a empresa, negociando diretamente os direitos que vão ser aplicados nos contratos de trabalho. Então, agradecemos a oportunidade e sugerimos que as empresas procurem os seus advogados de modo a esclarecer essas alterações na legislação. A Academia Cearense de Direito está apresentando sugestões de projetos de lei de interesse da sociedade em geral, tanto em âmbito estadual quanto nacional. São projetos de lei que dizem respeito à cultura, FGTS, proteção à mulher e rotulagem de alimentos. E para conhecer mais um pouco das iniciativas da instituição, nós conversamos agora com o presidente da Academia Cearense de Direito, Roberto Victor Ribeiro. Então, Roberto, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É sempre um prazer, Velt, retornar ao programa Mundo Jurídico, esse programa que é parceiro e que a gente sempre tem o maior entusiasmo de vir participar e conversar sobre a academia ou sobre as questões jurídicas nacionais e regionais. Então, Roberto, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores a importância da Academia Cearense de Direito. Qual é o real papel desta academia? Velt, nós temos algumas premissas institucionais, estatutárias, de tentar transformar o cenário jurídico cultural, né? Nós somos uma entidade juriscultural, mas nós não nos furtamos da responsabilidade social. Eu diria que talvez o grande diferencial dessa academia é primar pela responsabilidade social. Tanto é que um dos nossos objetivos estatutários é fazer uma visita uma vez por mês a escolas públicas estaduais e municipais, levando noções de direito do consumidor, de direito do trabalho, de direito ambiental, de cidadania, né, questões mais polarizadas. Então, eu diria que a responsabilidade social seria o grande diferencial dessa academia. Tanto é que nós já visitamos 16 escolas públicas e 15 municípios. Outra preocupação nossa é a interiorização. Já que nós somos a Academia Cearense de Direito, nós temos que ir ao interior. Chegar essas ações, todas essas ações também no interior. Ao estado do Ceará todo, né? Fazer esse périplo ali pelo estado do Ceará. Ótimo. Então, assim, a gente dentro desse mistério já percorremos 15 municípios e 16 escolas públicas. Então, eu diria que o grande objetivo, o grande estandarte da Academia Cearense de Direito é a educação voltada para a responsabilidade social. A academia foi criada em que ano? Nós somos criados cartorialmente no dia 12/12 de 2016 e instalados socialmente no dia 15 de março de 2017, portanto, há 5 meses ali no Teatro Zé de Alencar. A academia é muito nova, né? Recém-nascida, mas bastante atuante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses projetos de lei que a academia tem apresentado aos nossos representantes. São projetos que dizem respeito ao interesse da sociedade em geral, né? Tanto em âmbito local quanto nacional. Sim. Nós apresentamos, o primeiro projeto de lei que nós apresentamos foi ao deputado Bruno Pedrosa, que também é advogado. Foi um projeto de lei dentro do nível cultural, querendo proteger 30% das gôndolas, vitrines e locais de exposição em livrarias e similares para autores cearenses. Ótimo. Então, uma das demandas que a gente mais recebe é de que os autores cearenses escrevem com uma certa frequência, mas são preteridos nas grandes livrarias, nos grandes magazines. Não tem espaço. Não tem espaço porque dizem que o autor cearense não vende, não é vendável e por aí vai. Então, diante dessa carência, dessa vontade, desse desejo e na questão de querer proteger o nosso autor cearense, nós fizemos uma minuta de lei, apresentamos, a academia apresentou ao deputado Bruno Pedrosa, já está em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, reservando 30% das gôndolas, vitrines e locais de exposição em livrarias e similares, apenas exclusivamente para autores cearenses. E aí não é só livros, são CDs, se tiver aqueles livros de fotografias. O que é que a gente quer com isso? Proteger o autor cearense e fazer com que ele tenha uma certa visibilidade, né? Se a gente não expor o trabalho do autor cearense, a gente não vai ter nunca como homenagear esse autor. Garantir um maior espaço para o autor cearense. Garantir esse espaço. Então, esse é o primeiro projeto de lei. Um outro projeto que me chamou a atenção, que tem repercussão, inclusive, nacional, diz respeito ao FGTS, não é verdade? O do FGTS foi apresentado ao deputado André Figueiredo, também já deve estar em trâmite no Congresso Nacional. E reza o que esse projeto, Hervédio? Hoje nós temos 4 possibilidades em que você pode sacar o FGTS.